Olá, eu quero dar as boas-vindas a todas e todos que nos acompanham e vão chegar ainda aqui nesse espaço em que estamos transmitindo, né? Vamos fazer nessa noite a nossa segunda roda de conversa. E antes de apresentar o tema dessa nossa roda de conversa, eu quero agradecer a cada um que já está participando, já está aí, né, do outro lado, e quero agradecer às nossas convidadas, ao nosso convidado, por terem aceito estar aqui conosco nesta noite, aos leitores e leitoras da revista Nova América Nueva América, que tem acompanhado também, e essa atividade ecoa a última edição da revista Nova América. E a nossa conversa, ao Alexandre também, preciso agradecer ao Alexandre que está conosco nos bastidores, apoiando e fazendo tudo para que essa transmissão seja bem sucedida. E toda a parte, né, que nós vamos seguir aqui apresentando, contando com esse apoio, com essa ajuda dele. A nossa conversa hoje é sobre educação ambiental crítica, espiritualidade, justiça e comunidade. É uma atividade que faz parte do nosso ciclo de rodas de conversa, que esse ano, né, nessa segunda, ainda é necessário a gente frisar, o lema é Nosso Futuro, Justiça Ambiental, Direitos, Ação Coletiva. Lembrar que o ciclo de roda de conversa é uma iniciativa que tem se realizado em parceria entre o Colégio Teresiano, o Centro Poveda e a Nova América. É uma atividade do MSE Brasil Educar em Tempos Difíceis. O movimento é um espaço de construção coletiva e de diálogo entre educadores e educadoras comprometidos com processos de humanização numa perspectiva crítica. O movimento está organizado em âmbito continental. E, como eu fiz referência, no Brasil ele está apoiado pelo Colégio Teresiano, pelo Centro Cultural Poveda e pela Nova América. Nós queremos agora compartilhar aqui as páginas, os endereços da Nova América, além do MSE, que são, né, os nossos espaços web que estão franqueados, que socializamos, compartilhamos informações, materiais e tudo o que a instituição faz. Então, aí está o observatório, nós temos também, a Alexandre já projetou a página do MSE, e temos o podcast da revista Nova América, página do MSE ainda, e nós estamos agora, nesses dias, lançando, né, a entrevista que está na edição 185 da revista Nova América Nueva América, no formato de podcast. Então, são esses, né, são esses canais, são essas atividades que nós estamos aí colocando, disponibilizando, e que depois o Alexandre vai projetando ao longo da nossa apresentação. Quero lembrar, temos aí também, ele está projetando o Boletim Direitos Humanos na Sala de Aula e o Jornal Moral, Imagens e Palavras, que são dois subsídios que são disponibilizados, que são oferecidos para os educadores e educadoras que participam das atividades formativas da Nova América. A revista, o último número da revista, está aí disponibilizado. O link dessa revista está na nossa página da Nova América, facilmente acessível. Tá? E eu quero lembrar que a lista de presença para as pessoas que desejam
um certificado, que está no público e está participando, deseja um certificado de participação, a lista para assinar, né, para oferecer os dados para a gente fazer o envio, vai ser projetada, vai ser colocada no chat nos 20 últimos minutos dessa atividade, tá? Bom, a nossa conversa hoje, eu já mencionei, é sobre educação ambiental e o nosso convidado e as nossas convidadas, que além, né, de terem participado da publicação da revista Nova América, esse número, né, edição 185, aceitaram o convite e estão nesta noite conosco para falar desses textos que produziram e que foram publicados. Eu vou apresentar um a um e os seus títulos, os títulos dos textos, e a gente depois, como sempre, vai abrir o espaço para a interação com o público, aquelas perguntas e esse momento, né, de socializar aí também os comentários através do nosso banner. Vamos começar na ordem que aparece o card, com a Silvia Braidot. A Silvia Braidot, ela é professora e psicóloga social, é coordenadora do programa Educação para uma Ecossidadania no Instituto de Cultura Popular, em Cupo, no norte da Argentina. Ela tem experiência em implementação de programas educativos e desenvolvimento comunitário. Como o nosso card é pequenininho, a gente faz uma seleção muito específica para a apresentação, mas Silvia pode falar um pouco mais do que faz. A Silvia vai compartilhar conosco sobre o texto Cuidando Nuestro Futuro, Cuidando Nuestro Planeta. Silvia, por favor, muito obrigada por estar conosco. Você pode, a palavra está contigo, você pode se dar continuidade aí à sua fala. La verdad que muy contentas de poder compartir un poco del trabajo que hacemos en INCUPO, la institución a la cual represento. Bueno, y gracias, retiro gracias por la invitación. Tenía una presentación, ¿la podríamos compartir? Voy a compartir un poco eso, gracias. Ante la propuesta de escribir una nota vinculado a esto del medio ambiente y la educación, un poco inspirándonos en Laudato Si, en la encíclica papal también, la nombramos Cuidando Nuestro Futuro, Cuidando Nuestro Planeta, a esa nota en aquel momento escrita. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. ¿Cuál es un poco el planteo que hacemos en ese escrito? Tiene que ver con la creciente crisis ambiental y la creciente preocupación también que tenemos muchos sectores de la sociedad por esta crisis ambiental y también movidos por querer cuidar un poco más nuestro planeta y movilizados por actuar desde diferentes ámbitos. Y desde lo educativo, desde la educación, hay mucho por hacer o mucho para plantear. En ese marco veíamos que la educación ambiental crítica es una herramienta de transformación de la realidad que nos permite poder analizar los problemas socioambientales, pero también poder impulsar la participación y el compromiso de las comunidades para realizar ese cambio. Desde INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, desarrollamos diferentes experiencias educativas que de algún modo las podemos enmarcar en este marco de paradigma crítico, y estas iniciativas todas nacen de nuestra experiencia en los territorios que se encuentran en la región chaqueña argentina, ahora lo voy a ubicar un poquito más, pero que de algún modo aspiran a poder construir este impacto más global que tanto necesitamos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, gracias. En la nota desarrollo un poco primero poder comprender un
un poco más el enfoque crítico que está inspirado en diferentes teorías sociales, plantea la necesidad de realizar un análisis profundo de las causas estructurales de estos conflictos sociales, de estas dinámicas sociales que se dan y que de algún modo subyacen a esa problemática ambiental. Esto implica o tiene aparejado un análisis de cuáles son las intenciones, cuáles son las posiciones, los argumentos, los valores, las tomas de decisiones y las acciones de los distintos actores que están involucrados en ese ambiente o en ese territorio. Todo esto conlleva o trae aparejado un componente netamente político, no político partidario, sino político, que busca la transformación de la realidad. Pero esta transformación de la realidad, en este enfoque crítico, no se lo puede concebir o no es posible una transformación verdadera si no lo hacemos desde el diálogo. Un poco también impulsado por Laudato Si, necesitamos urgente llamarnos todos a un nuevo diálogo para poder construir esta otra sociedad que de algún modo, este otro modelo que de algún modo pueda mirar al medio ambiente como algo integrado y no como algo que se usa o se utiliza. Y este diálogo nos tiene que llevar a poder promover estos proyectos colectivos que generen cambios reales en los territorios, no cambios impuestos desde afuera, sino gestados y construidos desde las mismas comunidades. Si pasamos a la siguiente ítem, un poco a partir de ese enfoque, desde Incupo, el lugar donde trabajo, que es una ONG, que tenemos más de 50 años, este año cumplimos 55 años de trabajo en la región chaqueña argentina, en las provincias que acá están señaladas, 5 provincias de la región chaqueña o que están dentro del ecosistema chaqueño. Tenemos y desarrollamos distintas propuestas e iniciativas de trabajo con comunidades rurales y comunidades indígenas. Estas iniciativas desarrolladas tienen que ver con la salud, la alimentación, la producción agroecológica, pensar el desarrollo territorial, pero siempre desde el respeto de las propias de la cultura local y la construcción colectiva, la participación de todos los que están involucrados en el territorio. Esta fuerte impronta territorial incluye también la articulación con actores diversos, actores públicos y actores privados que se encuentran en los territorios o actúan en esos territorios. En este caso, o en esta nota, presento de algún modo una de las estrategias que llevamos adelante, que es la oferta de diferentes cursos o propuestas educativas que se desarrolla a partir de esa misma experiencia que tenemos en las comunidades, tratando de sistematizar y dar un enfoque educativo. Se encuentran dentro de la educación no formal, por así decirlo. Presentamos 2 cursos, 2 de los tantos cursos que tenemos. Uno se llama Cosechar con Futuro, un curso presencial de agroecología, y el otro es Caruporá, Alimentación Saludable. En el primero de los cursos es un curso presencial de 4 encuentros en el año, de 2 días cada uno de estos encuentros. Participa gente de toda la región y en ella se da una construcción de saberes, porque no solo cada uno de los participantes tiene espacios y momentos para intercambiar cómo producen, cómo hacen las cosas, cómo resuelven las problemáticas que se le presentan, y también participa la academia. Nuestra articulación con la academia es fundamental porque nos interesa el aporte de la academia
al sector de la agricultura familiar y comunidades indígenas, y porque nos interesa también incidir en la academia como responsables de la educación o de la construcción de conocimientos más académicos. El curso Karú Porá, Alimentación Saludable, es un curso virtual de 3 meses de duración y que también está articulado con 2 universidades, y la intencionalidad es poder dejar o establecer criterios que tengan que ver con no solamente cómo alimentarnos mejor, sino cómo decidir qué alimentos poner en el plato. Consideramos que en esta línea la construcción de la soberanía alimentaria es el eje o es el fundamento o el fin último de esta propuesta. Cómo elegir alimentos que sean cercanos, que sean producidos en las mismas comunidades. Como decía un poco, estas propuestas están articuladas con distintas universidades. Para realizar esta nota hicimos pequeñas entrevistas con estos académicos que participan de estos cursos. Bueno, y quiero leer algunas de las apreciaciones que hicieron sobre ellos para un poco que creo que los enmarca dentro de este paradigma del enfoque crítico. Celeste, que ella es nutricionista, nos decía que el enfoque un poco que plantean los cursos son enfoques innovadores, contextualizados y actualizados, que logran la circulación de la palabra, la construcción de los saberes, que tiene una riqueza horizontal, que se parte de reconocer que todos tienen algo para decir y no son sujetos pasivos receptores de información. Eso crea una circulación de sentidos que tiene mucho potencial para pensarse cada uno de los participantes como protagonistas y transformadores de la realidad en la cual viven, se desarrollan, trabajan y acontecen su vida. Nos pareció muy significativo y nos sentimos muy representados en esto que tratamos de construir con estas propuestas. Pasamos a la última presentación, la anteúltima, perdón. Un poco también en la evaluación de varios años de llevar adelante estas propuestas educativas, consideramos algunos resultados que los vamos escuchando de los participantes o los vamos viendo en los territorios, es que hay una transformación territorial verdadera. La participación de jóvenes en estas propuestas educativas, lo que vemos es que después se transforman en líderes que impulsan en sus comunidades esto de la producción agroecológica, de la transición hacia una producción agroecológica, que genera una construcción colectiva y diálogo de saberes, no solo en el espacio o en la metodología utilizada en el curso, sino como propuesta de construcción en cada una de las comunidades a las que luego vuelven los participantes, que implica o tiene un trasfondo de formación política, porque no se trata solamente de aprender elementos técnicos de cómo producir o elementos técnicos que hacen a qué comida es más saludable o menos saludable, sino que implican estas propuestas formativas de algún modo una elección política de qué comida elijo, una opción política de cuál es el modelo productivo que quiero llevar adelante y por ende cuál es el territorio que quiero construir en donde yo estoy inserto, digamos. Un poco esta cuestión de promocionar modelos productivos, alimentarios, sostenibles y soberanos, politizar el plato, en esto de que lo que yo pongo en el plato es una elección política, es parte de lo que se trata de construir, pero que consideramos que se ven esos resultados a partir de las expresiones de los que participan. Y bueno, sí, para terminar, como conclusiones, un poco pasamos a la última, gracias. La educación ambiental crítica
es eminentemente una educación política que busca transformar la realidad, como estas propuestas educativas dictadas por INCUPO, promoviendo un diálogo de saberes, la incorporación de diversidad de miradas y la construcción de proyectos de vida. Propósitos que resuelven la vida cotidiana de las familias, pero desde elecciones autónomas que contemplen el cuidado del ambiente, el cuidado de los otros y la construcción de comunidad. Bueno, un poco eso es el planteo del escrito. Gracias. Obrigada, Silvia. O seu texto é muito, assim, traz uma inspiração, um modo da gente esperançar, né? Uma possibilidade de esperançar, na minha perspectiva, por 3 aspectos assim fundamentais. O território, o trabalho em 5 territórios, essa relação, essa articulação com outras instituições, a valorização, a importância dessas instituições e essa dimensão comunitária. Tem várias, mas eu destaco essas que cada vez mais, né, a gente pensando, seja no marco da Laudato Si, seja no marco de outros enfoques. Hoje é muito caro, é muito importante a gente ter presente nas realidades de América Latina. Eu, ouvindo você, eu fiquei lembrando de situações no Nordeste do Brasil que eu conheci. Então, agradecer pelo seu texto, por essa preocupação de trazer essa dimensão do cuidado do futuro, do cuidado do planeta, passando por essa materialização de um trabalho no território, no trabalho com parceiros, né? E essa importância dessa dimensão. Nós estamos com o Miguel, que vai e volta, ele está com problema de conexão. Voltou, Miguel, ele está com uma dificuldade de conexão. Vamos pedir aí um pouquinho da paciência de todo mundo. Parece que agora está conectado. E eu passo, então, a palavra para o Miguel, depois de ler aqui, que o Miguel Ángel Mardeci Pérez é engenheiro agrônomo com experiência em projetos sócios produtivos, segurança alimentar e conservação de recursos naturais. Ele realiza projetos de ajuda humanitária e gestão de riscos, dentre outras várias atividades, né, a partir do seu campo, a partir da sua trajetória profissional. O Miguel contribuiu nessa edição 185 da revista com o texto intitulado Educación y Medio Ambiente, el vivir bien y la madre tierra em Bolívia. Miguel, por favor, seja bem-vindo. A conexão dele está instável desde quando nós começamos. Eu não sei, talvez tenhamos que fazer uma adaptação. Eu não queria fazer isso, mas já faz bastante tempo, já tem mais de 10 minutos que... Você consegue, Miguel? Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Boa tarde. Muchas gracias por hacerme parte de esta mesa redonda.
Un cordial saludo desde Bolivia, estimadas Consolação, Silvia y Lucía, a quienes hoy tengo el gusto de conocer y con quienes dialogar. Un saludo especial a quienes hacen posible cada número de la revista Nueva América a lo largo del tiempo y a todos quienes nos están acompañando en este canal. Por favor, si pueden compartir la presentación. Muy buenas tardes a todos. Sim, escutamos, Miguel. ¿Están escuchándome? La verdad. Sim. Hola. Eu vou pedir para o Miguel ficar por último. E, Lúcia, eu pergunto a você, meio que, né, já te coloco na roda. Você pode fazer a sua apresentação e deixamos o Miguel por último? Pode ser assim? Então, sim. Tá, deixa ler aqui as informações sobre Lúcia Pedrosa de Pádua, que é professora e pesquisadora na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A Lúcia é doutora em Teologia Sistemática e coordena o Ataendi, o Centro de Espiritualidade Teresiana da Instituição Teresiana no Rio de Janeiro. Na revista Nova América 185, Lúcia escreveu o artigo Espiritualidade Ecológica e Educação Ambiental, orientações a partir do Papa Francisco. Agradecer, Lúcia, por estar aqui conosco. E então passo a palavra a você. Muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. Me escutam bem? Escutam bem? Primeiramente, eu também quero me colocar aí muito junto de cada um, agradecer, parabenizar a revista Nova América, que editou um número que é tão importante, não é? Que já gerou 2 lives sobre a educação ambiental. Então, é o número 185, não é? Mostra sempre a seriedade e o compromisso da Nova América com a justiça, com os direitos humanos, com a educação crítica. Consolação, saúdo a você, a Alexandre, que está aí na contra-regra, não é? Também Silvia, que tenho o prazer de conhecer, e Miguel, que espero que possa voltar com experiências tão interessantes. Eu li os artigos, não é, da revista, né, aí na Argentina e na Bolívia. Portanto, saúdo também a todos que estão aqui, nos escutam nesta live bilíngue. E como falou, foi apresentado o meu tema foi pensar a espiritualidade ecológica e a educação ambiental. Olhar para as orientações do Papa Francisco. Aqui a Silvia já mencionou o ponto de partida da Laudato Si,
e eu não tenho a intenção de seguir a ordem do artigo, porque é um momento assim de fala. Penso que há quase um consenso mundial de que o Papa Francisco é uma das grandes vozes desse nosso mundo, como liderança. E ele é, de fato, uma referência para a reflexão, para a prática cristã. E nós temos aí um Papa que colocou a questão ambiental, socioambiental, na pauta oficial, digamos assim, das igrejas. Ele fez ecoar o som da destruição do planeta que nós vivemos, com a destruição de culturas, da biodiversidade, a níveis insuspeitáveis, e, junto com isso, a destruição humana. Em todos os documentos, o Papa Francisco fala dessa crise socioambiental. Como enfrentá-la? Não é? É possível? E a esta pergunta ele vai responder um sonoro sim. Sim, é possível. Porém, temos que caminhar para seres humanos novos. Então, no artigo, e aqui eu tenho em mente os principais documentos do Papa Francisco, que são a exortação Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que é sobre a evangelização, é um documento de 2013, a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, né, inspirado no Cântico de São Francisco, Louvado Sejas, meu bom Senhor, né, aquele bem conhecido. Também a exortação Alegrai-vos e exultai-vos, Gaudete et exultate, que é de 2018, que é uma bela exortação e pequena sobre a santidade. Ele fala também do tema socioambiental na Fratelli Tutti, que é do ano 2020. Fratelli Tutti é uma encíclica da doutrina social da Igreja, todos irmãos, sobre a amizade social. Temos do mesmo ano 2020 a querida Amazônia, que ele volta ao tema, e nós temos ainda em 2023, não é? Outra encíclica sobre a questão ambiental, não é? Então, isso é bem significativo no pontificado dele. E o artigo na revista, eu vou começar pelo final, que eu penso que talvez seja o mais prático, porque Papa Francisco ele une a educação ambiental e a espiritualidade. Quando ele fala da educação socioambiental, sempre socioambiental, ele fala de uma educação muito integral. E ele fala claramente sobre isso no último capítulo desse documento da Laudato Si. Ele fala especificamente sobre esse documento, sobre o cuidado da casa comum. Qual que é o foco? O foco de Francisco é reconhecer que a gravidade da crise e, para enfrentá-la, que uma educação tem que ser crítica e capaz de levar à alteração, renúncia, transformação da lógica de mercado. Quem é responsável pela educação ambiental? Todos, mas ele cita vários atores: a escola, a família, os meios de comunicação, os espaços de educação religiosa, não é? Educação de crianças, não é? Catequeses de adultos. É ressaltada também a importância da família, por onde se aprende a lógicas diferentes, como pedir licença, dizer obrigada, dominar a agressividade e a ganância, pedir desculpas e fazer pequenos gestos de cortesia. A política também é convidada e engajada nessa educação ambiental. E diversas associações, não é? Nós tivemos aí esse testemunho
anterior, não é, dado pela Sílvia, são convidadas a reforçar a sua responsabilidade na formação do que o Papa Francisco chama de uma nova consciência. Precisamos de uma nova consciência, além do exercício de poder que pune, porque a punição dos danos ambientais é uma solução relativa. As igrejas, as comunidades e todas as instituições são convidadas a educar uns aos outros nessa dimensão socioambiental. A educação ambiental, segundo Francisco, gera hábitos novos e gera reação ética. Não é uma informação, ela gera uma performance, né? Uma reação ética. E esta reação ética, ela nem sempre acontece na educação, porque a reação ética implica que o sujeito envolvido participe de um espaço ético. Então, a pessoa pode frequentar os espaços éticos ou pode se fechar nesse universo da lei e da punição. Depende das lógicas de dominação e de destruição. A reação ética leva a assumir o dever de cuidar da criação com pequenas ações diárias. E Francisco, então, vai descrever evitar pequenas coisas, não é? Como evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, evidentemente não para beber, não é? Consumo de água utilizada aí no dia a dia, diferenciação do lixo, cozinhar o que se poderá comer. Que interessante o projeto aí descrito, não é? Cozinhar o que está perto de nós, o que é factível, o que faz parte da cultura. Cozinhar o que se pode comer, nas quantidades que se pode comer. Tratar com desvelo os outros seres vivos, servir-se de transportes públicos ou partilhar veículo, plantar árvores, apagar luzes, voltar a reutilizar alguma coisa. Então, Francisco mostra muito bem que estes hábitos e reações exprimem algo interior, um amor ao mundo e um respeito à dignidade de todos e todas. É neste interior que ele deseja chegar. Quando ele atinge estas franjas pessoais e coletivas, né, da coletividade, não é, que são mais internas, esse mundo das convicções coletivas e pessoais, gera-se um espaço realmente de indignação ética e de ação, e não apenas um cumprimento da lei. A educação ambiental, segundo Francisco, ela é ao mesmo tempo científica e crítica dos mitos. Então, o mito do progresso ilimitado, de que a Terra tem recursos ilimitados, é um mito, não é? Do consumo ilimitado, que o individualismo gera felicidade, que o consumismo gera felicidade, que o mercado não tem regras, não podem ser postas regras ao mercado. Tudo isso faz parte desta sensibilização de uma educação ambiental. Ela é também uma relação com a educação estética, ou seja, ele coloca muito prestar atenção à beleza, a via da beleza, né? Via pulchritudinis. Atenção à beleza, amar a beleza. Tudo isso ajuda a todos a sair e a sairmos do utilitarismo, do pragmatismo utilitarista. É preciso, segundo ele, aprender a parar. Parar e admirar, para que as coisas não se transformem em objeto de uso. Então, primeiro, parar. E o parar é aí um movimento contra esse processo de rapidização da nossa existência, das nossas existências. E olhar, admirar, que é uma atitude filosófica básica.
Aliás, é a base da filosofia, admiração. Olhar e contemplar tem uma grande importância para a educação e para a espiritualidade. Contemplar os textos bíblicos, o povo, o mundo, o cosmos, contemplar a nós mesmos nas nossas dificuldades, alargando aí as nossas capacidades de transformação. A educação deve considerar níveis diferentes, níveis de equilíbrio ecológico, um nível natural, um nível solidário, um nível interior pessoal, um nível espiritual. No último, no nível espiritual, há uma motivação que é muito forte. A educação, ao final, Francisco deseja que ela provoque o que ele chama de salto ao mistério. Um olhar diferente que vê o mundo com uma profundidade nova. Olhar as coisas, não é? Nós temos aí uma pessoa do século XX chamada Josefa Segovia, que da instituição teresiana, e ela tem um escrito em que diz que antes a natureza era como se fosse muda para ela, mas depois, com o passar do tempo, é como se ela falasse. Então, é um testemunho aí de uma mulher leiga do século XX, né? Que escuta o mundo das coisas, sabe, conhece, decifra a linguagem da natureza. E quantos místicos, quantos santos, São Francisco, Santa Teresa de Ávila, fizeram isso. Então, o salto para a percepção do mistério é uma motivação poderosa de transformação. A educação ambiental, no magistério de Francisco, difunde um novo modelo de humano, de vida, de sociedade e cósmica. É aí que Francisco quer chegar, a espiritualidade. Mas espiritualidade, será que nós estamos aqui falando de religião? Poderia ser, mas aqui no caso é bem interessante que Francisco fale de espiritualidade não no sentido de religião, mas ele trata no último capítulo da Laudato Si a espiritualidade num sentido filosófico, como uma dimensão humana. Ou seja, todo ser humano tem uma dimensão espiritual. Também os que não acreditam, não professam uma fé, não acreditam em Deus. Então, a espiritualidade é antropológica. Primeiramente, antropológica. Então, neste sentido, o que ela vem a significar? Espiritualidade, neste sentido, é uma capacidade de autotranscendência. Ou seja, ir para além de si. Nas palavras dele, vou abrir aqui aspas para a gente escutá-lo. Ele vai dizer que sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. Então, esta capacidade de autotranscendência é a capacidade de sair de si rumo ao outro. É importante observar, não é, como Francisco utiliza essa forma universal, transreligiosa de propor a espiritualidade como um patrimônio humano e, além disso, uma urgência, uma necessidade. É uma capacidade de autotranscendência sem a qual é impossível reconhecer o outro de verdade, com verdade. Porque é por essa capacidade de transcender-se num valor, em algo, não é? A justiça, o equilíbrio socioambiental, são valores maiores do que a pessoa descobre e um coletivo descobrem. Só assim é possível um reconhecimento verdadeiro
um verdadeiro interesse pelos outros, impor ou impor-se limites para evitar o sofrimento do outro ou a degradação do que nos rodeia. Esta capacidade de autotranscendência, comum a todos e todas, gera a atitude que está na base da espiritualidade ecológica. Com esta capacidade de autotranscendência, a pessoa pode romper o que ele chama de consciência isolada, ou autorreferencialidade, que são pessoas autorreferenciadas, famílias autorreferenciadas, grupos humanos autorreferenciados, incapazes de olhar com empatia para outras realidades e para a inter-relação, né, entre o humano, as dimensões culturais, o cosmos, etc. É só esta atitude de romper a autorreferencialidade que possibilita um cuidado verdadeiro dos outros e do meio ambiente. Superar o individualismo e desenvolver estilo de vida alternativo que torna possível as mudanças. Não necessariamente que a gente parta da mudança da consciência, porque muitas vezes, e em geral, essa transformação vem de ações concretas, de ações coletivas, de experiências comunitárias que revelam, que mostram, que jogam no nosso rosto, na nossa cara, a nossa carência, a nossa necessidade dos outros e a necessidade de uma convivência melhor, não é? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Rio Acari, que todos os anos ele transborda e provoca um desastre. Então isso é uma realidade, é uma experiência muito dolorida, não é? Em bairros, não é? E muito específicos, e que é como se fosse um grito, uma experiência que gera novas consciências pessoais e coletivas. E finalizo com algo que é pouco explorado, mas que Francisco mostra que está no coração do cristianismo, que é algo muito simples. Ele diz, meus amigos, ele não utiliza essa palavra, mas nós podemos utilizá-la. O evangelho, agora ele fala para os cristãos, para quem admira ou quem tem aí, não é, a palavra e a pessoa de Jesus Cristo como o centro de sua vida. Ele vai dizer, o evangelho, ele é multidimensional. Ele é ao mesmo tempo social, comunitário, ambiental. Tudo isso está inserido no anúncio cristão. Não está alheio, nem está oposto a este anúncio cristão. E várias expressões de Francisco vão chamar a este olhar para o cristianismo de uma forma mais integrada. Ele vai falar de um sentido unitário, de um sentido mais concreto e mais completo da vida humana. Que a salvação não é uma salvação de uma pessoa, mas é uma salvação de todos. Ninguém se salva sozinho e ninguém se salva sem esse cosmos, sem esta, teologicamente falando, esta criação, né, tão boa e bonita que nos é oferecida como dom. Do evangelho brotam o amor, a busca de justiça e um canto de fraternidade e solidariedade. E, por sua vez, as relações sociais e as relações comunitárias sempre estão cosmicamente enraizadas. E a boa notícia é que no cristianismo, não é? Uma pessoa da Santíssima Trindade assumiu esse universo criado, esse corpo, esta materialidade do nosso mundo, partilhando conosco a própria sorte até a cruz. Deus mesmo estabeleceu uma relação concreta com este nosso mundo. Portanto, quem acolhe este evangelho que é multidimensional, dá também uma resposta multidimensional. Não é? Nascendo sujeitos ativos, atentos, uma humanidade que deve mudar.
os processos de destruição podem ser revertidos. Há aí uma dimensão teológica forte, não é? De uma esperança radical. Pode ser revertido por quê? Porque Deus nem abandona este nosso mundo e nem nos abandona. E sempre, por esta ação no espírito humano, Deus, de várias formas e por várias religiões, suscita movimentos de transformação e de mudança. E aí, claro, no texto é possível ver outros elementos. Se vocês quiserem saber ou se interessarem por esse como, aí eu convido, não é, para a leitura do texto. Obrigada, Lúcia. Eu estava aqui, né, nos afazeres, né, das organizações, mas ao mesmo tempo embebida, porque esse texto tem muitos elementos que capturam, né, que nos convocam, nos provocam. E eu vou ficar com um aspecto só, porque são muitos, né, são e maravilhosos. Essas direções, né? Lembrando você lá atrás, em uma participação de uma atividade com você, e que você disse da atitude pedagógica, né? Da autora de um texto que nós estávamos partilhando, como que o Papa Francisco faz, né? Da forma como você o apropriou e o socializou a partir desses documentos absolutamente fantásticos, quando a gente olha as propostas, né, de cada um deles, e aí o parar, o olhar e contemplar, o admirar, o ouvir e escutar, para produzir, na verdade, aí um movimento para nos impulsionar para uma ação. E essa ação não é só individual, porque a gente já viu aqui que no novo modelo, né, de humano, de sociedade, de amor, de comunidade, não é individualista, ele é comunitário, ele envolve essa dimensão da comunidade. Então, vários apontamentos aqui, mas eu queria chamar a atenção para isso, para a gente saber que é possível, é possível mudar. As destruições em curso, elas podem ser freadas, mas vai demandar uma série, né, de pequenos, como ele mesmo diz, né, pequenos atos, pequenas mudança de hábito. E, inclusive, esse de olhar, como é que você vai olhar? Como é que não é qualquer olhar? Não é qualquer maneira de ouvir e escutar, é com uma intenção direcionada para um comunitário, para um coletivo. Fico por aqui, agradeço. Enfim, um texto extremamente, eu digo, necessário, inclusive, finalizo com isso, pelas possibilidades de diálogo com outras tradições que você traz aqui. Sejam cristãs ou não, ele oferece abertura e tem essa abertura de trabalhar numa perspectiva da espiritualidade em diálogo e interação com diferentes tradições. Nós vamos ter uma pequena mudança. Parece que essa tinha que ser uma live com a forte presença feminina. Temos aqui conosco a Maria Luz Mardeci. A Maria Luz, ela veio nos ajudar em função da questão da conexão do Miguel. Maria Luz, ela é do Conselho de Redação da revista Nova América e está aqui conosco especialmente para dar continuidade, então, né? Mas eu vou apresentar, já tinha apresentado, na verdade, o Miguel. Maria Luz, eu passo a palavra para você, e se você quiser fazer alguma fala sobre essa sua participação, esse apoio ao Miguel e a apresentação do Miguel, por favor, a palavra está com você.
El micrófono, María Luz. Ainda. Todavía cerrado. ¿No se escucha? No todavía. Alexandre no puede abrir tu micrófono, no hay posibilidad. No, no todavía. María Luz, yo voy a seguir con preguntas para Lúcia y Silvia hasta que tengas condiciones para hablar, ¿sí? Porque no es una cuestión desde acá. Silvia y Lúcia, entonces, preguntas. Voy a empezar contigo, Silvia, porque fuiste la primera a hablar y hay una pregunta en directo para ti y después para ti, Lúcia. Muchas gracias, Silvia. Es muy potente el politizar el plato. ¿Podrías comentar un poco más cómo lo trabajan? Si es parte de todos los cursos, de alguno específico o de alguno específico. Esto fue la pregunta de Susana Sacadeno. Bueno, gracias, María Consuelo. Tenemos diferentes cursos. En todos tratamos de que se politice la realidad
en el sentido de que se puede hacer este análisis crítico de la realidad y tomar postura sobre elegir, digamos, qué sociedad queremos construir. Hay un curso muy específico que es de alimentación, que se llama Karú Porá, donde trabajamos esto, y tenemos una adaptación también de este curso para comunidades indígenas, donde el politizar el plato, de algún modo lo que trabajamos es siempre partir desde desde el hoy, desde la realidad, desde lo que hoy están consumiendo las familias, poder hacer una mirada hacia el pasado, qué es lo que se consumía antes, qué nuevos alimentos se incorporaron, y estos nuevos alimentos que se incorporaron, de quién dependen, o de algún modo de dónde vienen, y un poco analizar por qué se dejaron de consumir aquellos alimentos que antes eran habituales, y por supuesto qué significa esto para nuestra salud, todo el tema del consumo de ultraprocesados básicamente, que invadió nuestra cultura y nuestro plato cotidiano. Por lo tanto, incluye elementos técnicos de análisis, desde cómo leer una etiqueta de un producto, hasta este cuestionamiento de por qué elegimos estos alimentos y no otros, y cuáles eran esos otros alimentos que muchas veces, que antes se consumían y que eran parte de nuestra cultura. Y con toda una propuesta de qué podemos hacer para recuperar esa forma de alimentarse, no solo porque tiene que ver con nuestra cultura, sino porque es más saludable, digamos. Un poco, no sé si fui muy clara, pero por ahí pasa la propuesta. Sí, gracias, Silvia. Lúcia, a Érica Nascimento te pergunta, na verdade ela começa agradecendo por suas reflexões e pede se você pode falar um pouco mais sobre como podemos ajudar crianças e jovens a se encantar com a natureza e não tratá-la como recurso. Obrigada, Érica. Bom, o como é sempre os nossos desafios, não é? É muito importante, eu escutando também a Silvia, a gente sabe que ninguém vive a vida do outro, a gente pode provocar, não é? Experiências, provocar experiências. Então, este aspecto provocador do educador, eu considero muito importante, não é? Isso é importante para a experiência religiosa, para a espiritualidade, porque a espiritualidade ela tem um elemento de dizer em primeira pessoa, em um eu e um nós, não é? Muito importante. E quando ele não é dito assim, na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, ele não se sustenta. Então, eu não saberia, eu talvez gostaria de explorar estes verbos que a gente comentou aqui, pensando também na proposta de Francisco, né? Não falar assim como apenas como o que eu acho, o que eu percebo. A gente percebe claramente que Francisco gostaria que o ser humano voltasse a ser vulnerado, a vulnerar-se. Então, você fala, a natureza não é um recurso, e essa é a grande tendência, não é? Enquanto ela me dá algo, e não enquanto eu estou inserido nela e sou também responsável pela transformação dela. Então, a grande tendência é tecnocrática. Os documentos de Francisco perceberam que a tecnocracia não aumentou, não reduziu, ela aumentou, se digitalizou. Então, a gente tem aí um desafio muito grande. Então, pegando estes verbos simples, não é? Ele comenta muito a capacidade de voltar a olhar, voltar a contemplar. E a gente fala muito em contemplar textos bíblicos, isso é muito importante na grande tradição, mas ele comenta, é importante contemplar
ele fala o povo, contemplar os rostos. Na Fratelli Tutti, que é uma encíclica social, ele fala muito, contemplar quem você nunca viu, que passa ao seu lado todos os dias, e você nunca viu. E ser capaz de falar, olha, é aquela pessoa, ela passa do meu lado todos os dias, eu nunca vi. Não é? Então, trazer quem está próximo para, de fato, estar próximo. Então, é um olhar profundo, é um olhar de qualidade. E olhar também, a contemplar o que é belo nesse mundo criado. A beleza de um nascimento, né, de um grão de feijão, de uma rosa, né, espetacular, ou disso que a ciência tem mostrado. A ciência nos ajuda muito a contemplar esse micro-universo, ou o micro-universo do DNA, que encanta tanto a juventude, né? Essa possibilidade ali de sabermos, né? tão conhecidos no micro, o micro do átomo, e menos do que o átomo, e menos que o átomo. E também o macro-universo, o cosmos, ele está expandindo, ele está se fechando. Então, esses movimentos do micro e do macro, que também a ciência nos ajuda tanto a olhar de uma forma diferente. Tudo isso está relacionado à nossa forma de ser. Para quê? Para também desenvolver essa capacidade, tanto de admiração quanto de indignação. Não é um olhar neutro, né? É um olhar que admira e um olhar que também é capaz de indignar-se, de que isso não pode, isso não deveria ser. Há uma distância muito grande entre um ideal, uma utopia, e o que nós estamos vivendo aqui agora. Não é possível. Então, como caminhar um pouco a nossa escola, o nosso grupo mais perto dessa utopia? Como dar passos? Então, esse admirar-se e indignar-se implica que a gente está fazendo movimentos internos de autotranscendência. E o Papa Francisco fala disso nos seus documentos. E, especialmente, ele fala de restabelecer vínculos, perceber-nos vinculados. E eu acho isso muito importante na espiritualidade e na teologia do Francisco. Esta pequena palavra, vínculos, porque vinculados nós estamos, mas vinculados como? Estamos vinculados como recurso? Estamos vinculados como dominação? Então, a qualidade do vínculo e do refazimento dos vínculos de fraternidade. Então, é uma espiritualidade muito integral, né? Aí, para as crianças e os jovens, eu acredito que o espaço estético no qual a ciência entraria, ele é bem provocativo, não é? Observem o espaço da música, observem o espaço da beleza natural, das muitas trilhas, né? Da proliferação de caminhos, né? De caminhantes, jovens caminhantes. Então, aí não saberia assim, especificar, né? Crianças, jovens, mas aí eu exploraria, a partir de Francisco, estes verbos tão importantes: olhar, admirar-se, indignar-se, refazer vínculos. Obrigada, Lúcia. Eu vou ver se Maria Lu já consegue se conectar com o microfone. Maravilha. Un gusto, María. Bienvenida, María Luz. Gracias. Lucia, un gusto también, igualmente a Silvia. Voy a intentar leer el guión que Miguel había preparado y le voy a pedir a Alexandre si nos puede compartir la pantalla, por favor. Muchísimas gracias. Yo me voy a permitir hacer lectura del guión que le había preparado y dice, inicio esta presentación
con esta imagen de la cordillera del sur Lipes, que se encuentra en el departamento de Potosí, y es una reserva de 22 áreas protegidas, de las 22 áreas protegidas de Bolivia, y es una parte muy conocida por la biodiversidad que tiene. Siguiente, por favor. Intentaré compartir, dice, aspectos esenciales del artículo de educación y medio ambiente, el vivir bien y la madre tierra en Bolivia. El artículo inicia con una frase que es todo un poema porque es una síntesis de lo que es la naturaleza de nuestro país y cómo ello da origen a la diversidad cultural. Dicho texto está expresado en la Constitución Política del Estado y realmente es un poema. Dice, en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y como culturas. Siguiente, por favor. Los conceptos clave que iluminan el artículo están vinculados con el vivir bien, la madre tierra, la cosmovisión indígena, la educación ambiental y la diversidad cultural. Intentaré referirme brevemente a ellos. Siguiente, por favor. En el contexto del vivir bien, el summa causa en lengua originaria quechua y la concepción de la madre tierra Pachamama, se propone una forma de vida que busca el equilibrio entre el desarrollo humano, la naturaleza y la comunidad. El vivir bien es un modelo de desarrollo que prioriza la vida sobre el consumo, que no siempre se entiende, sino se complementa con la madre tierra. No vista solamente como un recurso a explotar, sino como un ente vivo que debe ser respetado y cuidado. Son dos conceptos complementarios. Esta forma de ver la vida invita a repensar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, promoviendo prácticas que aseguren tanto la sostenibilidad como la equidad social. Siguiente, por favor. Uno de los aspectos esenciales de este artículo hace referencia al rol de la educación y para abordarlo parto de lo que ya fue la reforma educativa del año 94, en la que se hacía énfasis en la necesidad de trabajar la educación ambiental como temática transversal en la educación formal. Con la Ley de Educación 070, que actualmente está vigente, se asume como campo de conocimiento el área de vida, tierra y territorio, cuyo propósito es respetar y preservar la vida con salud ambiental, así como la transformación sustentable de los recursos naturales en equilibrio y armonía con la madre tierra y el cosmos. Por eso, hoy la temática resulta más relevante aún por todos los efectos de daño medioambiental a nivel global que estamos viviendo en este ámbito. Y la educación ambiental desempeña un papel vital en la formación de una ciudadanía responsable y consciente de su entorno. Actualmente se establece que las instituciones educativas, tanto urbanas como rurales, debieran incluir prácticas que fomenten una relación positiva con el medio ambiente, como por ejemplo los huertos escolares, programas de reciclaje y programas de reforestación. Todo ello alrededor de proyectos sociocomunitarios productivos que buscan integrar e involucrar a los actores en sus distintas actividades, generando un impacto positivo en su comunidad. A manera de ilustración, quiero compartirles un proyecto realizado en la comunidad de Alalay, que se encuentra en el municipio del mismo nombre, en el departamento de Cochabamba. En esta comunidad educativa liderada por su director, con apoyo de educadores, niños y padres de familia, identificaron una necesidad, la falta de proteína animal en la dieta que se proporcionaba a la alimentación complementaria escolar,
que era básicamente productos energéticos con bastantes carbohidratos. Ellos desarrollaron exitosamente la implementación de una granja de crianza de gallinas ponedoras para producción de huevo, que incorporaron a su dieta para mejorar la alimentación complementaria. Con el apoyo del municipio y la ONG PCI, mediante un proyecto de apoyo a la educación, los padres participaron con la provisión de material de construcción local y mano de obra para construir la infraestructura de crianza junto a la ONG. Esta ONG proporcionó material de construcción no local y la provisión de 100 gallinas a inicio de la etapa de postura. El municipio proporcionó recursos para la compra de alimento balanceado en esta etapa inicial de producción de aves. La producción de huevo permitió mejorar la dieta de alimentación complementaria escolar. En torno a este proyecto de aula, varios objetivos pedagógicos se constituyeron en un instrumento de aprendizaje y de desarrollo de experiencias. Este proyecto se inició en una pequeña unidad educativa, sin embargo, se pudo ir replicando en varios otros. Siguiente, por favor. La multiculturalidad en educación. Hay que reconocer que Bolivia es un país multiétnico donde diversas culturas conviven y aportan a la identidad nacional. La educación debe reflejar esta diversidad, así como incorporar la cosmovisión originaria en su contenido, no solo porque sea parte de un proceso de reconocimiento de las identidades, sino sobre todo para favorecer la valoración de las prácticas y saberes ancestrales relacionados con la gestión ambiental. Siguiente, por favor. Por ello también es importante la inclusión de la lengua nativa, tradiciones y rituales en la educación ambiental, pues fortalece el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia la madre tierra. Al formar a los estudiantes en una perspectiva intercultural que respete y valore este tipo de conocimiento, se logrará crear una identidad ambiental que se traduce en acciones de protección y conservación del entorno desde su cultura. Son varios los ejemplos, como el que acabamos de ver, que permiten evidenciar que sí es posible trabajar estos aspectos tanto en el aula como fuera de ella. Siguiente, por favor. Respecto a las políticas públicas y educación ambiental, se puede señalar que la implementación de las mismas deberían, mejor dicho, apoyar con mayor eficacia y eficiencia la educación ambiental para concretar la estrategia del vivir bien en Bolivia. El Estado debe ser el promotor de iniciativas que aseguren que la educación ambiental sea accesible para todos, especialmente en áreas rurales donde el acceso a la educación formal puede ser limitado. Siguiente, por favor. Algunas propuestas referidas a este tema para avanzar hacia un modelo educativo que contemple tanto el vivir bien como la madre tierra, se pueden considerar la primera, valorar la gran riqueza natural que tiene Bolivia de norte a sur y de este a oeste, con sus 3 pisos ecológicos, los valles, los llanos y el altiplano. Esta geografía privilegiada es el escenario propicio para una educación ambiental que genere conciencia y posibilite revertir los efectos negativos del mal uso de los grandes recursos naturales que posee. El desarrollo de programas educativos interculturales a través del fomento y la creación de proyectos que integren saberes originarios con conocimientos científicos, haciendo relevante la formación tanto en educación formal como no formal. A manera de ejemplo, los conocimientos ancestrales están vinculados con prácticas utilizadas por comunidades indígenas, campesinas que durante siglos, por ejemplo, para predecir el clima,
planificaban sus actividades agrícolas y de subsistencia mediante la observación de la naturaleza, el comportamiento de los animales, la migración de las aves, etc. También estos indicadores climáticos naturales como nubes y vientos, temperatura, humedad, lluvia y sequía. La tercera propuesta, vinculada al fortalecimiento de redes comunitarias, se debería establecer redes de colaboración entre comunidades, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales para compartir buenas prácticas y recursos educativos. Esta cooperación puede multiplicar el impacto de los esfuerzos realizados en educación ambiental. La cuarta propuesta, vinculada con el fomento a la investigación y proyectos piloto, que impulsen la investigación sobre métodos de educación ambiental que se alineen con el vivir bien en diversos contextos para evaluar su efectividad y replicabilidad. La formación continua de los educadores es relevante porque se requiere implementar programas de desarrollo profesional para educadores que deseen actualizar sus conocimientos con temas como conservación, cambio climático, sostenibilidad, respeto a la naturaleza, etc. Y finalmente, la incorporación de la tecnología, utilizar herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la información y recursos educativos sobre medio ambiente en zonas rurales alejadas donde el acceso a la tecnología puede ser limitado. Siguiente, por favor. A manera de cierre, destaco una de las conclusiones del artículo. La educación es una herramienta poderosa para transformar la relación de las personas con el medio ambiente. En Bolivia, el modelo del vivir bien y la relevancia hacia la madre tierra ofrecen una base conceptual para reimaginar la educación ambiental. Mediante la integración de la cosmovisión originaria y la promoción de una educación inclusiva y accesible, se puede fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia el entorno. Muchas gracias. Eso es lo que decía Miguel en su guión y lamentablemente no ha podido conectarse de manera adecuada. Uma pena, pero graças, Maria Luz. E nós vamos seguir com as perguntas. Temos outras perguntas e eu vou organizar de maneira que a Sílvia volte a falar, a Lúcia e, por último, a Maria Luz. E eu vou casar perguntas, vou poner 2 perguntas para que não tenhas que fazer um giro maior que o necessário, ¿sí? Então, já lo pongo 1 minuto. La primera, Silvia, es un problema necesitar de la naturaleza, alimentarse de ella. El proyecto de politizar el plato tiene algo que ver con el veganismo o el vegetarianismo. Y la otra es, gracias por las excelentes reflexiones y felicitaciones. Como podemos educar a la gente para que contribuam criticamente ao meio ambiente em espaços tão competitivos e pouco solidários? Es contigo, Silvia. Bueno, voy a intentar reflexionar sobre los temas. Empiezo con la última, la primera de las preguntas que hiciste, si es un problema necesitar de la naturaleza o alimentarse de ella. Desde el planteo que hacemos en las propuestas educativas, no es un problema. En todo caso, el problema tiene que ver con el abuso que hacemos de la naturaleza
o el no cuidado de ese medio ambiente. Pero usarla para sostener nuestras vidas, no consideramos, no es algo que tenga que ver con el politizar el plato, para nada. El politizar el plato tiene que ver más con esta capacidad de decidir con qué me voy a alimentar, y que esta capacidad de decidir con qué me voy a alimentar no tiene que ver con una capacidad de decisión en lo inmediato, de qué tengo ganas de comer, sino con una conciencia y una toma de conciencia de dónde vienen esos alimentos, y de dónde vienen esos alimentos, a qué mundo estoy aportando o estoy contribuyendo, ¿no es cierto? Si estoy contribuyendo a un ambiente saludable, sostenible, que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de ese medio ambiente. Este politizar el plato no tiene nada que ver con el veganismo, sino al contrario, tiene que ver con este poder politizar por qué si hay tantos alimentos o hay alimentos para todos, porque no todos pueden o tienen no todos pueden acceder del mismo modo a estos alimentos. Hay muchísimas familias que no pueden acceder a una alimentación adecuada. El politizar el plato tiene que ver con sacar el tema de la alimentación del ámbito privado como algo que lo tiene que resolver la familia, y ponerlo en el seno de una discusión más pública de qué tipo de sociedad estamos construyendo. Entramos a un supermercado y qué tipo de alimentos encontramos. Esos alimentos que encontramos en el supermercado, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son los que reditúan económicamente detrás de esos alimentos? No solamente cuánto es el daño que nos causa en nuestro organismo, digamos, porque son o tienen muchos químicos o están ultraprocesados. Tiene que ver también con poder pensar estas estructuras de poder que hay en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos educar a la gente que contribuya críticamente al medio ambiente en espacios tan competitivos y tan poco solidarios? La verdad que nos preguntamos todos los días qué más podemos hacer o cómo más podemos aportar. Yo soy una convencida por el trabajo que hacemos que la educación en general, pero la educación popular como herramienta y como enfoque, genera cambios reales en las personas, en las familias y en las comunidades, que son procesos lentos. Y creo que ese es el camino, digamos, o sea, generar espacios que nos permitan reflexionar y ir construyendo pequeñas comunidades o pequeños fueguitos en diferentes lugares, y no tengo tan claro si es posible contra el avallazamiento que tenemos del mundo tan competitivo y tan individualista. No quiero sentirme desesperanzada, digamos, pero estamos en un momento donde coincido que es difícil, digamos, ese trabajo, y ver algunas experiencias concretas de cómo esto funciona en las comunidades, cómo las comunidades van tomando iniciativa, no sé, de comunidades indígenas que dependen del bolsón de comida, muchas veces terminan haciendo su propia huerta, su propio gallinero, como la recolección de frutos de monte vuelve a ser una práctica olvidada, vuelve a retomarse, pequeños signos de esperanzas de que se puede construir algo distinto, pero no somos ingenuos de que estamos en un mundo global, y en Argentina un contexto político particular de mucha complejidad, y donde este individualismo y este sálvese quien pueda tiene una crudeza y una rudeza que está haciendo mella en los territorios. Creo que más que nunca es apostar, seguir construyendo alternativas que al menos nos ayuden a contenernos entre nosotros o entre las comunidades que son las más vulnerables, las que más padecen este tipo de políticas o de impronta individualista. Es una alternativa.
pero no tengo recetas mágicas. Obrigada, Silvia. Agora vamos para a Lúcia. Vou colocar aqui a pergunta, Lúcia, para você, a primeira. E a segunda, na verdade, a primeira é a mesma que a Silvia já respondeu, que eu vou repetir aqui, que é da Cleonice, tá? Você, de certa forma, já respondeu, mas quem vai dar a palavra final é você. Só estou invertendo a ordem para você escolher. A primeira é a espiritualidade ecológica, segundo a perspectiva da Laudato Si, é comunitária, reconciliadora, dialógica e integral. Essa abordagem pode ser assumida em diferentes contextos socioculturais? De que maneira ela dialoga com outras tradições e formas de espiritualidade? A da Cleonice, que era para todas, obrigada pelas excelentes reflexões e parabéns. Como educar para ser um colaborador ambiental crítico nos espaços tão competitivos e pouco solidários? Bom, então, aí não é, fala dos diferentes contextos socioculturais. Pois eu escutando, não é, o texto de Miguel, eu pensava como neste contexto, né, boliviano, andino, e também escutando as experiências, como isso tem uma dimensão espiritual, porque refaz o vínculo com a terra de uma forma muito concreta, e muito coletiva, muito solidária, reconciliadora, dialógica, integral, digamos, aí com todos os termos, né, dessa pergunta. E porque se há algo que é inseparável, a gente pode falar de uma trilogia, mas que na espiritualidade se desdobra em 4. O ser humano, Deus, o cosmos. E o ser humano em sociedade. Então, a forma como se tratamos o cosmos fala qual o nosso Deus, né? Qual a nossa espiritualidade. A forma como tratamos os irmãos, as pessoas, fala quem é esse Deus. Né? A forma como se trata ao próprio ser, a cada um, fala também. E, ao mesmo tempo, se a noção de Deus é uma noção mais transpassada pelo domínio, e muitos têm essa forma de pensar a Deus, a um passo do despotismo, não é? Que faz o que quer, porque decidiu, porque assim quis. Aí já teremos também uma visão de ser humano e uma visão de relação com a Terra. Porque se Deus está a um passo do despotismo, o ser humano também pode. Não é? E ainda mais na tradição judaico-cristã, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Então, e a relação, e isso vai também refluir para as relações sociais. Então, a violência social, ela se torna legítima e legitimada pela religião. Isso é muito perigoso. Portanto, está interrelacionado. A visão de ser humano, a visão de mundo, a visão de cosmos, a visão de sociedade, ela mostra, mesmo que a gente não queira, ela revela quem somos, qual a nossa sociedade, qual a visão de Deus, qual a nossa religião. Então, isso é muito delicado. Então, a forma de recriar vínculos com o planeta Terra em todas as tradições, ela vai aprofundar um modo de solidariedade e uma visão de Deus como solidariedade. Não é? E do cosmos solidário, não é? A ideia da mãe Terra é importante.
E também penso, talvez seja por isso que, talvez não, quando uma figura como São Francisco de Assis é colocado como um símbolo da espiritualidade ecológica, há uma frase, peraí um momento, que eu até recolho no texto, sim. Veja que a integralidade destas relações, não é? São Francisco é modelo dessa espiritualidade que se desenvolve na abertura a isto. Então, agora, entre aspas, que é o próprio Francisco que fala. Ele foi um místico e um peregrino. Não tinha... ele era peregrino, ele não era dono, era peregrino, que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. É uma frase que resume muito a essa integralidade das relações. Então, São Francisco vivia uma harmonia com Deus, com os outros, de uma forma particular, os pobres, não é? Com a natureza, não é? com esta é algo tão assim que houve quem falasse que São Francisco nem tinha pecado original, era uma forma aí de falar da inocência, né? De uma inocência original. E consigo mesmo. Então, a própria forma como eu me vejo, né? Como o ser consumidor, ou o ser solidário. Então, eu vejo assim, não é essa integralidade. E isso não é um privilégio circunscrito à religião cristã. Eu diria quase que é uma forma do próprio ser de Deus, que é o primeiro a ser solidário, não é? O primeiro a querer comunhão, e uma comunhão também baseada em perdão, em renovação contínua, em vínculos que podem ser restabelecidos. E com isso, eu penso que fica aberta aí uma gama grande para a educação, para ser um colaborador ambiental crítico. Não é tudo que cheire ou que denigra a dignidade do ser humano, a bondade do planeta e as necessidades do planeta, as relações sociais, não é? Pautadas, pautadas por violência, ou seja, tudo que não contribua, é o que eu quero dizer, para relações saudáveis, isso daí vai formar competitividade e seres humanos solitários e não solidários. Obrigada, Lúcia. María Luz, yo voy a poner dos preguntas que están direccionadas a Miguel, si puedes. La primera ya está y la otra en la secuencia. La primera es cómo podemos educar a la gente para que contribuyan críticamente ao meio ambiente em espaços tão competitivos e pouco solidários, la que Lúcia terminou de responder, de contestar. La otra es cómo puede el concepto de buen vivir, Sumak Kawsay, influir en las prácticas pedagógicas concretas en escuelas y comunidades fuera de Bolivia, especialmente en contextos urbanos y occidentales. A ver, intentaré responder probablemente en función de lo que he podido dialogar con el autor. Cuando se hace referencia a educar a la gente para contribuir de manera crítica en la educación medioambiental, yo creo que lo primero que hay que abordar es la persona en su integralidad, en su totalidad, y en esa dinámica pues está el medio ambiente. Y si nosotros no reconocemos al medio ambiente como parte de nosotros mismos, probablemente eso que decía Lucia, ¿no? O sea, la relación
o Silvia, la relación con uno mismo, con Dios, con los demás, es difícil, ¿no? Y educar críticamente quiere decir fundamentalmente ayudar a que las personas desarrollen el pensamiento crítico en el sentido de problematizar esta situación medioambiental en un escenario que es parte de sí mismo, de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en esa lógica creo que es la posibilidad de reflexionar alrededor de un constructo que nos permita definitivamente entrar en diálogo constante, permanente, desde el recojo de la basura hasta la necesidad del ahorro del agua, del exceso de consumo de energía, o sea, todo aquello que afecte a uno puede afectar a los demás, ¿no? Y en esa lógica, en esa misma lógica del suma causa o del vivir bien, estas prácticas pedagógicas concretas, yo creo que son posibles, es posible, mejor dicho, replicar o revertir en otros escenarios, porque definitivamente, aun cuando ahora la inteligencia artificial aparentemente está resolviendo todo, la relación entre personas nunca va a ser insuficiente. Y la relación entre personas más bien debería acrecentar el que nos humanicemos y veamos a la tecnología como algo que sí nos puede ayudar, pero que no es lo más importante. Lo más importante es la vida, que podamos luchar por ella y desde las experiencias distintas que se puedan ir generando en relación con el contexto más cercano, yo creo que es posible lograr esta transformación a la que se hacía referencia hace un momento, ¿no? Esa transformación de la realidad y que nosotros estamos comprometidos con ella, ¿no? Entonces, en esa lógica o en esa dinámica va el suma causa y que es un concepto realmente interesante porque es todo un enfoque con el que se puede trabajar desde la dimensión social, desde la dimensión política, desde la dimensión económica, desde la dimensión personal, ¿no? Ya que nos va a conducir hacia escenarios que van más allá, como decía en algún momento Miguel, más allá del aula, más bien nos trasladan fuera de ella y nos ayudan a subsumirnos en esa necesidad de abordaje de ese vivir bien, que depende de cada uno para transformar su propia realidad personal, pero que esta contribuye a la transformación de la realidad social también. Obrigada, Maria Luz. Já estamos caminhando para o finalzinho e eu vou pedir, então, a vocês que simplesmente assim a gente já faça uma palavra final, mas eu queria só trazer aqui uma frase que eu acho que poderia ser o mote para essa finalização de vocês, que tem a ver com visões de espiritualidade, natureza e modos de vida que possam contribuir para a reconfiguração da educação nesse nosso século XXI. Ter isso só como um pano de fundo de tudo que foi aqui dito, né? E vocês, então, fazerem as considerações finais para a gente já finalizar e fechar aqui a nossa roda. Pode começar, Silvia? Deu para compreender? Seu micrófono. Perdón, no comprendí bien. ¿Me podés repetir? Perdón. No se te escucha, María. Sí. Pronto. Perdão. Solo como uma tela que discutimos sobre espiritualidade, natureza,
modos de vida. Entonces, teniendo en cuenta espiritualidad, naturaleza, modo de vida, como nos despedimos hablando de la reconfiguración de la educación a partir de estos tres ejes. Me surge así como la educación una herramienta muy poderosa, tiene el poder transformador de la humanidad y de la vida de la gente en lo concreto, en lo cotidiano. No me imagino la educación como el aura académico, sino como esto que permite a cada uno de nosotros transformar nuestra vida y transformar la sociedad, digamos. Desde ese lugar lo vivencio y desde ese lugar me parece que lo quiero transmitir, digamos. Y muchísimas gracias por lo compartido, a Lucila, bueno, Miguel que no pudo estar, pero nos acompañó, ahí no me acuerdo el nombre, no me sale el nombre, muchísimas gracias y la verdad que fue un placer, digamos. Gracias, Silvia. Lúcia? Quero utilizar a palavra humanização, então queria falar ou convidar e me incluo, não é? Assumir essa responsabilidade educadora como humanização nos vínculos, ou transformação dos vínculos no interior dos vínculos, refazer os vínculos no interior dos vínculos, né? E não repensar esta humanização. Tá ótimo, Silvia. E também agradeço aí a todos, né? A Silvia, a Miguel, a Mariluz e a Consolação. Obrigada, Lúcia. María Luz. Yo me quedaría con la segunda conclusión a la que hacía alusión Miguel en su artículo, alrededor de la pregunta que formulas, Consolación. El camino hacia el futuro sostenible depende de la capacidad de la educación para empoderar a las generaciones presentes y futuras. Solo a través de un compromiso conjunto entre el Estado, las comunidades y las instituciones educativas se podrán alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y el verdadero vivir bien en armonía con la Madre Tierra o con la Pachamama en nuestro caso. Gracias, muchísimas gracias por permitirme acceder a este espacio y ha sido un gusto colaborar de alguna manera, salvando un poco la situación. Susi escreveu dando gracias por tu ayuda solidaria a Miguel. Entonces, muchas gracias, María Luz, por la ayuda solidaria con Miguel Ángel. Y bueno, también muchas gracias por tu participación en la organización de esta actividad, de este encuentro. Gracias, Silvia. Y bueno, intentamos que fuera un espacio propio para aprofundar, para reflexionar sobre el contenido de los artículos y creo que sí, que logramos esto y que, bueno, foi um tempo importante. Obrigada, Lúcia. É sempre muito bom a gente ter esse espaço refletindo sobre espiritualidade e conhecendo o trabalho da Lúcia há tanto tempo, para mim é sempre uma novidade ouvi-la, é sempre uma contribuição estimuladora e ter também aqui, né, nesse espaço da revista e do espaço da roda de conversa, essa oportunidade de renovar, né, acompanhar o processo, acompanhar a trajetória que você está fazendo nas suas reflexões. Nós vamos ter a próxima roda de conversa no dia 13 de maio. E eu não consigo me lembrar o título todo, mas tem aí uma reflexão sobre território e juventudes também com esse mesmo enfoque da educação.
Quero agradecer as demais conselheiras da revista, as que estão aqui participando, as que, né, participam sempre. Eu vi que tem a Luz Maria, do México. Eu vi também aqui Marta Almeida. Eu não vou saber. Agora deu um tilt aqui, mas é Marta Olmeda, se eu não estou equivocada. Olmeda. E tenho quase certeza que Marta veio aqui prestigiar Sílvia, né, conterrâneas, e todas as companheiras que nos acompanham sempre estão aqui dando, né, uma força, participando e trazendo, né, novos leitores, novas leitoras para a revista, para participar dessas nossas rodas. Obrigada a Adélia também, que é uma grande parceira e colaboradora para que as nossas rodas aconteçam. Temos aí um canal direto para resolver pendências e questões e tudo mais. Então, obrigada, Adélia, pela ajuda especial nessa roda, que ela estava andando para lá e para cá e, ao mesmo tempo, apoiando, ajudando para a roda acontecer. Uma roda, eu acho que ficou uma roda bonita, uma roda que vai nos mobilizar, né, ao longo desse ciclo, que é o ciclo, né, Nosso Futuro, Justiça Ambiental, Direitos, Ação Coletiva. Aguardo não, porque quem vai aguardar é a Érica, que vai estar na próxima, no dia 13 de maio. Mas aguardem vocês a nossa convocação, a nossa divulgação. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Obrigada. Gracias. Obrigada a todos.